Fala, futuros concursados dos tribunais! Boa tarde! Galera, estamos aqui ao vivo, direto de um dos estúdios do Exatas para Gabaritar, com o nosso Exercícios Parte 3. Galera, essa aula aqui, depois que a gente terminar, ela sobe para a nossa plataforma, tá? Então, por exemplo, quem vai fazer o concurso do TRT Rio de Janeiro, quem vai fazer o TRT Pernambuco, quem vai fazer o TRT Campinas, quem vai fazer qualquer concurso do TRT, que é a banca FCC que elabora, você sabe que o edital é aquilo mesmo. A parte do raciocínio lógico matemático e a parte de estatística. Então, lá dentro do nosso curso, a gente tem um curso de teoria e questões. Agora, não são esses cursos que oferecem não, que os caras botam 80 aulas e aí misturam questões de várias bancas. Galera, nosso curso é totalmente focado na banca FCC. Dá aquela teoria esquematizada, o que precisa, ó, só o néctar, porcentagem, você precisa isso. E aí depois a gente pega todas as questões da FCC de 2010 para cá. Galera, dentro do nosso curso, já vai entrar questões de 2025, de concurso da FCC. 2024 já entraram, vai entrar hoje mais aula. Essa aula aqui, ela faz parte para quem adquiriu os nossos cursos de tribunais, tá? Por isso que tá aqui, exercícios parte 3, já subiu parte 1, já subiu parte 2. Quem adquiriu esse curso já tá lá todos os assuntos com questões já 2023, já várias 2024. E é isso, a gente não deixa passar nada. Você vai ver provas aqui que nem nas plataformas ainda de concurso estão. Beleza? Então, aqui você pode ter certeza que é o melhor curso do Brasil, tá? Para quem quiser adquirir o curso, tá aí na descrição do vídeo, www.exataspragabaritar.com.br. Beleza, gente? Galera, valeu! Vou jogar a vinheta agora pra gente começar já a gravar, porque essa aula que vai ser ao vivo aqui pra vocês, ela entra lá na nossa plataforma pra galera dos tribunais, beleza? Então, a gente colocou essa aula agora ao vivo. Vamos embora. E aí também os nossos alunos já recebem os slides com todas as anotações certinhas. Vamos embora, jogar a vinheta, vamos começar. Fala, meus amores! Fala aí, futuros concursados. Meus amores, já fizemos aqui dentro da nossa plataforma os exercícios parte 1, os exercícios parte 2, já com todas as questões de 2024 e a gente não deixa passar nenhuma prova. Vamos continuar aí resolvendo exercícios. Vamos embora. Galera, a gente tinha parado na questão de número 25. Vamos aí, ó, para a questão de número 26, que foi uma questão do TRT 20ª região, né? TRT Sergipe. Considere os números inteiros A, B, C, D, E, F e G. Em relação a esses números, sabe-se que A mais B mais C, 18. C mais D mais E é 30.
E mais F mais G, 45. A mais B mais C mais D mais E mais F mais G, 73. E aí ele pergunta, ó, o valor de C mais E, galera, é o que a gente sempre diz, ó. Quando você tem lá várias equações, olhe para a equação maior, que é essa aqui, tá? E aí você vai tentar encaixar as equações menores nas equações maiores. Vamos lá, ó. Eu tenho aqui que A mais B mais C é 18, ó. É isso aqui. A mais B mais C é 18. Beleza. Eu tenho aqui que E mais F mais G é 45, ó. Então, vou colocar aqui, ó. E mais F mais G, isso é 45. Então, vamos lá substituir. Quem é A mais B mais C? 18. Mais, ó, vou repetir o D. Mais quem é E mais F mais G. Isso vale quanto? 45. Então, essa soma tem que dar quanto? 73. Some aí, galera, número com número, ó. 18 mais 45 dá 63, né? Mais D igual a 73. Quem é D, ó? Vou jogar o 63 pro outro lado. 73 menos 63, isso vai dar 10. Galera, já achei o D como 10. E aí agora, ó, ficou fácil. Por quê, professor? Olhe para essa equação. Ó, o C mais E eu quero. E o valor do D, ó, o valor do D, você já tem que é 10. Então vai ficar assim, ó. C mais, quem é o D? 10 mais E igual a 30. Ó, vai ficar quem, gente? C mais E, ó. O 10 vai pro outro lado como? Menos 10. Vai ficar 30 menos 10. E que beleza, ó. C mais E é igual a quanto? 30 menos 10. 20. 20. Aí é a resposta, ó. C mais E igual a 20. Onde é que você tem isso, filho? Como resposta? Resposta, letra C de chupa FCC, letra C de coração. Gente, tem dois tipos de questões de sistemas que a FCC gosta. Aquela que nós fizemos já várias aqui na plataforma, de somar as equações e somar os valores e esse tipo de questão. Beleza? Então, questãozinha aí, super recente. Vamos embora. Questão 27, gente. Também, ó, do TRT, 20ª região. Essa foi bem tranquila. Vamos lá. Um pintor usa 3 galões de tinta, 3 galões de tinta, para cobrir um ademão de 165 metros quadrados de parede. Mantendo o mesmo aproveitamento da tinta, o número de galões que devem ser comprados para dar, cuidado, 2 demãos de tinta em 275 metros quadrados de parede é... Cuidado, né? Às vezes o ser mal invade a sua cabeça e você não leu 2 demãos. Vamos lá. Galera, a questão, ela tá envolvendo o que aqui, ó? A quantidade de galões e a área, né, gente? Que tá em metro, o quê?
quadrado. Beleza? E aí ele diz assim, ó, 3 galões de tinta vai cobrir um ademão de quanto? De 165. Só que ele diz, ó, 2 demãos de tinta em 275 metros quadrados. Gente, são 2 demãos de 275, né? Metros quadrados. Então, você tem que pegar aí 275 e multiplicar por 2. Isso vai dar aí, ó. Você vai estar pintando quantos metros quadrados de parede? 550. E aí eu vou precisar de quantos galões? Não sei. Vou chamar de quem, gente? De X. Gente, a questão tranquila. Te deu 3 valores, pediu o quarto. Regra de 3 simples. Não vá fazer o cruz credo logo, né? Tem que analisar se é direto ou inverso. Galera, veja. Quanto mais metros quadrados eu tenho para pintar, de mais galões eu preciso. Então, isso aqui é uma regra de 3, o que, gente? Direta. Por que direta? Pô, se eu tenho mais área para pintar, eu preciso de mais galões. Quando a regra de 3 é direta, é só fazer o cruz credo. A única coisa que você tinha que ter aqui, o olhinho de Tandela ligado, é porque eram 2 demãos em 275. Primeira demão, 275, só que teve outra. Então, na verdade, foram 550 metros quadrados. Então, gente, é só multiplicar aqui, ó, cruzado. Vai ficar quem aqui, ó? X vezes 165 igual a 3 vezes 550. Vai ficar, ó, 165x, ó, igual a quem? 550 vezes 3 dá 1.650. Pô, aí ficou bom, ó. 165 tá multiplicando, ó. Passa o quê? Dividindo. Galera, ó. 1.650 dividido por 165. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vão dar 10 galões, ó. 10 galões aí como resposta, ó. Letra correta de quem? Eu vou passar, eu vou gabaritar. Ó, molinho, molinho, facinho, facinho, só o néctar. Galera, tem que pegar as questões atualizadas da banca. Por isso que a gente já pegou, você vai ver provas aqui. E veja, não é porque você vai fazer TRT que você não vai pegar questões interessantes da prova de Jaboatão dos Guararapes. Eu já disse, ó, a FCC, quando encara o método Sormani, é fundação, cuidado com o concurseiro. Porque o concurseiro que pega o método Sormani vai destruir a fundação copia e cola com requintes e crueldade. Então, vamos embora. Vamos para a próxima. Galera, questão 28, também da prova do TRT Sergipe. Em um exame, um candidato A acertou 85% das questões, tá? 85% das questões. E um candidato B, 90% das questões. Se B acertou 2 questões a mais do que A, o total de questões desse exame é... Gente, eu poderia mostrar aqui várias maneiras para resolver essa questão. Mas veja, a maioria das questões de porcentagem da FCC, uma regra de 3 simples, mata tudo. Regra de 3 é vida.
Regra de 3 é vida. Vamos lá. Ó, ele está dizendo que B acertou 2 questões a mais que A. Vocês concordam que essas 2 questões é exatamente o percentual que B tem a mais que A? Porque, gente, ó, se eu pegar aqui 90% menos 85%, isso vai dar quanto? 5%. Esse percentual que o B tem a mais que A é exatamente a quantidade de questões que ele tem a mais. Se eu tenho um percentual de 5% a mais, esse 5% é exatamente as 2 questões a mais. Ou seja, isso aqui equivale a quanto? 5%. Só que ele quer o que na questão? O total. O total é quantos por cento? 100% vai me dar o total, que é quem? Que é X. Gente, tem gente que poderia fazer de cabeça, mas a gente sabe que vocês aqui são heterogêneos. Então a gente tem que botar na cabeça de vocês que regra de 3 é show. E é uma regra de 3 direta, né? Quanto mais questões, maior é o percentual. Então é só multiplicar cruzado, ó. Vai ficar x vezes 5, 5x, igual 2 vezes 100, 200. Quem é x? O 5 está multiplicando, passa dividindo, ó. 200 dividido por 5, 40. 40 questões, letra D de quê? De deu certo. Letra D de Deus. Aqui no nosso curso, a gente já pegou várias questões de porcentagem 2023, 2022, 2021 muito mais difíceis do que essa, né? Essa aqui, ó, melzinho na chupeta. Vamos embora. Gente, questão interessante, né? Essas questões, esse tipo de questão que eles contam a historinha, são questões interessantes. Inclusive, dentro do curso, eu já resolvi uma semelhante a essa. Também do TRT Sergipe. Nessa questão, se você desse sorte de raciocinar logo em cima o resultado, show de bola, tá? Mas aqui eu vou resolver de uma maneira para que você abra o seu raciocínio. Vamos lá, questãozinha aí, ó, galera, bem bonitinha. Algumas pessoas erraram, tá? Mas a gente ia matar isso aqui facinho, facinho. Vamos embora. Ó, a questão diz o seguinte: em um campeonato de futebol por pontos corridos, em cada jogo o ganhador marca 3 pontos. Aí depois ele diz, ó, o perdedor marca 0 pontos. E se há empate, cada time ganha 1 ponto. Galera, isso aí é o que a gente já está acostumado, né? Um campeonato de futebol. Quem ganha marca 3, o perdedor marca 0 e se há empate, 1. E aí ele diz, ó, uma equipe jogou 24 partidas e totalizou 50 pontos, né? Totalizou 50 pontos. E aí ele diz, ó, o número máximo de jogos que pode ter perdido é... Gente, sempre eu gosto de pensar o contrário. Vamos pensar assim, ó. Veja, ele totalizou 50 pontos. Qual seria, por exemplo, o maior número de vitórias? Vamos pensar assim.
Sempre pense em coisa boa, tá? Ele aqui quer um número máximo de jogos que ele pode ter perdido. Gente, quando ele pede um número máximo, você tem que entender é que não existe uma única situação, existem outras. Senão ele pedia o exato, não? Ele quer um número máximo de jogos que pode ter perdido. Então, sempre esse tipo de questão, pense assim: qual seria a maior quantidade de jogos que ele poderia ganhar, tá? Beleza? Como é que eu calcularia isso? É só eu pegar, né, gente, 50 e dividir por quanto? Por 3, né? Isso aqui daria 16. Gente, 16 seria o quê? O maior número de vitórias possíveis. Por exemplo, se ele tiver 17 vitórias, 17 vezes 3 já dá 51. E ele totalizou 50. Então, 16 seria a maior quantidade de vitórias. Beleza? Só alegria. Então vamos lá, ó. Vou botar assim, gente, ó, para ficar organizado. Respira e vamos com calma, ó. Vou botar assim, ó. Vitórias, empates, vitórias, empates, derrotas. Vamos lá. Vitória, empates, derrotas. Vamos lá. A maior quantidade de vitórias que eu tenho são quantas? A maior? 16. Gente, 16 vitórias, por exemplo, ó, 16 vitórias seriam 48 pontos, né? Seriam 48 pontos. Vou botar aqui do lado, tá? Ó, seriam 48 pontos. Aqui seria a quantidade de pontos, né? Beleza? Aí vamos botar aqui, por exemplo, ó, dois empates seriam 2 pontos, né? 2 empates seriam 2 pontos. E aqui, ó, como eu sei que são 24 partidas, ó, aqui já tem 16 mais 2 dá 8. Para 24 seriam quantas derrotas? 6 derrotas. E aí, ó, seria 0 pontos. Tá vendo que ele tá marcando aqui, gente, ó, 50 pontos. 48 mais 2 mais 0. Então poderia acontecer isso aí, ó. 16 vitórias, 2 empates e quem? E 6 derrotas. Vamos lá. Vamos reduzir agora a quantidade máxima aqui, ó, de vitórias são 16, né? Vamos baixar isso aqui. 15. Se fosse 15 vitórias, seriam 45 pontos. Beleza? Tranquilo? Só alegria. Vou botar aqui, ó, 5 empates. 5 empates. Aí seriam 5 pontos. 5 vezes 1, né? Já tem aí 15 mais 5, 20 jogos, né? E aqui seriam 4 derrotas. Aí seria nenhum ponto aí, né, gente? E aí se você somar, gente, ó, 45 com 5 com 0. Isso vai dar 50 pontos. Vamos lá, só para brincar, tá? Mas você poderia ter, por exemplo, 14 vitórias. 14 vezes 3 seriam 42 pontos. 8 empates. E aí seriam 8 empates, 8 pontos, né?
E o que? Já tem aqui 14 com 8, 22, duas derrotas. Nenhum ponto, né? Perceba, gente, ó, eu totalizando quantos pontos? 42 com 8, 50 mais 0, 50. E ainda eu posso ter, gente, se você olhar, ó, 13 vitórias. E aí seriam 13 vezes 3, 39 pontos. Beleza? Depois eu vou dar uma dica aqui pra você ver aqui uma coisa, ó. 11 empates. E aí seriam 11 pontos, ó. Aqui já tem 39 mais 11 dá 50, né? E aqui 0 derrota. E galera, se você olhar aqui, ó, 39 mais 11 mais 0 dá 50. Gente, esses são os cenários possíveis. Gente, se você olhar aí, ó, tá vendo que a quantidade de vitórias tá caindo de 1 em 1 que eu botei? 16, 15, 14, 13. E tá vendo que a quantidade de empates tá aumentando de 3 em 3, 2 empates, 5 empates, 8 empates, 11 empates. E a quantidade de derrotas tá diminuindo de quanto? De 2 em 2. Gente, o que ele perguntou foi o número máximo de jogos que ele poderia ter perdido. Gente, a maior quantidade de derrotas aí são exatamente quantas, gente? A maior quantidade de derrotas, quantos? 6. Tava doido pra cantar, ó. Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Gente, tem aluno que vai dizer bem assim, professor, já fui nele. Show. Mas se tivesse uma outra situação? Tranquilo? Se tivesse uma outra situação. Joia? Se você pensasse logo de cara, mas eu tô mostrando aí 4 cenários possíveis. Tranquilo? Então, esse tipo de questão é isso. Eu gosto de colocar as possibilidades para que o aluno, às vezes, diz: ah, professor, mas eu já fui lá, já acertei logo de cara o primeiro. Show! E se você não tivesse o raciocínio na hora? Então, gente, esse tipo de questão é isso mesmo. Beleza? Vamos para a próxima. Tá aqui, ó. Esse tipo de questão, desde o tempo da professora Judite, eu vou fazer agora 25 anos de sala, 25 anos ensinando isso. 25. Vixe, professor, o senhor não parece não, mas é... É que eu não bebo e não fumo. Estou com a mesma pessoa há muito tempo. Praticamente 25 anos. Com minha esposa. E quem tem o seu amor certo, dê valor. Principalmente, gente, vocês que são concurseiros. Vocês têm que ter uma pessoa para estar com você ali. Sempre. Dê valor. Quando você que está estudando para concurso tiver uma pessoa que não lhe apoia, pula o barco. Isso é livramento. Veja que aqui, dentro da nossa plataforma, não é só aula, né? Aqui a gente dá conselho, a gente motiva vocês aí também o tempo todo. Gente, esse tipo de questão, a FCC não quer que você perca tempo montando tabelas. Ele quer que você vá em cima das alternativas. Tá? Então, eu tive aluno que eu já tinha alertado sobre isso, demorou nessa questão, mas não precisava. Vamos embora. Questão 30. TRT Sergipe. Um advogado perguntou aos seus 3 estagiários quantos processos deveriam ser despachados naquela semana. As respostas foram 70, 63, 61. O advogado
disse que eles erraram por 4, 6 e 3, mas não necessariamente nessa ordem. O número de processos que deveriam ser despachados naquela semana é... Galera, já tem as alternativas. É só você comparar cada alternativa com esses caras e olhar se os erros foram esses. 4, 6 e 3. Por exemplo, ó, veja. Na letra A, ele botou quanto? 71. 71 em relação a 70, errou por 1. Não tem erro por 1 aí. Aí tem. Errou por 4, por 6, para 3. Gente, esse erro pode ser para mais ou para menos. Então, gente, letra A já tá fora. E vou dar um toque, eu vou fazer por fazer. A maioria das questões que você testa as alternativas, se não tiver na letra A, vá logo para a letra D ou para a letra E. Porque ele quer que você saia testando. Então, por exemplo, ó, 71 aí em relação a 70, errou por 1. Em relação a 63, errou por quanto? Errou por 8. Não tem aí. Só tem errou por 4, por 6, por 3. Ó, se for 81. 81 aqui, ó, em relação a 70, errou por 11. Né? 81 menos 70, ó. 81 aqui em relação a 63, errou por quanto? Né? 81 em relação ao 63. Por quanto? Errou por 18. Não, o cara só errou por 4, por 6 e por 3. Agora, olha o 67. Já vou direto aqui, ó. Olha o 67. O 67 em relação ao 70, errou por quanto? Por 4. Ou por 3, né? Errou aqui, ó. Por 3. O 67 em relação ao 70 errou por 3. Opa, apareceu. Beleza? Ó, o 67 em relação ao 63 errou por quanto? Por 4. Opa, apareceu. Não foi nessa ordem, tá vendo? E o 61 em relação ao 67 errou por quanto? Por 6. Opa, apareceu. Resposta, letra E de eu tenho que confiar em mim. Gente, dentro lá do nosso curso, vocês sabem aqui, tenho dicas e orientações de estudo, que é exatamente para vocês seguirem. Né? Então, seguindo dicas e orientações de estudo, ó, deixa esse assunto por último. Faça isso. Não tem como dar errado. Tá vendo? Só alegria. Tá vendo, gente? 67 em relação a 70, a diferença é 3. 67 em relação a 63, a diferença é 4. 67 em relação a 61, a diferença é 6. 4, 6 e 3. 3, 4, 6. Não tem que ser nessa ordem. Seja esperto, porque várias questões ele quer que você teste. Vamos para a próxima. Questão 31, ó. Gente, uma questão que vocês sabem que eu já resolvi aqui no curso, questões desse tipo. Vamos lá. O produto das idades de José, que eu vou chamar de J, e seu pai, que eu vou chamar de P, é 2010. Gente, produto é multiplicação. Ele está dizendo que se eu multiplicar as idades de José e a idade do pai, isso tem que dar quanto? 2010. E aí ele diz, ó,
Sabe-se que o pai de José tem menos de 100 anos. Então, gente, ó, o pai de José, que a gente chamou de P, ele tem menos de 100. A soma das idades dos dois é... Galera, aí, esse tipo de questão, não tem como você testar as alternativas. Não tem. Pode chamar por Jesus, ele vai dizer, meu filho, agora não tem jeito. Gente, eu já disse isso, e você tem que ficar gravado isso em mente, ó. Toda questão que fala bem assim, ó, já apareceu. O produto das idades é tanto. Quem são as idades? Você decompõe o número. Você pode trabalhar aqui com divisores. Vai ficar mais chato. Mas decompõe, filho. Vou repetir. Questão que fala bem assim, ó. O produto das idades de 3 números é tanto. Eu quero saber quem são esses números. Decomponha, que quem procura acha. Você vai pegar o 2010 e vai passar a varetinha. Vai decompor esse cara em fatores primos. Vamos lá, ó. Aqui eu divido pelos primos. Vou começar por 2, né? Quanto dá 2010 dividido por 2? 1005. Gente, por 2 não dá mais, né? Por 2 não dá mais. Então, eu vou pegar aí, ó, o 1005 e vou dividir por quem? Por 3, né? O 1005 dá por 3. Professor, como? Me lembre. Na nossa aula de divisibilidade, um número é divisível por 3 quando a soma dos algarismos for 1 mais 0 mais 0 mais 5 dá 6. Então, dá por 3, né? 1005 aí, dividido por 3, dá quanto? 300 e quem? E 35. Beleza? Gente, por 3 não dá mais. Por 3 não dá mais. Professor, por quê? Professor, por 3 não dá mais. Porque 335, a soma dos algarismos não dá um número divisível por 3, mas dá por 5. Porque se um número termina em 5, ele é divisível por 5. Lembra da regra? Terminou em 0 ou em 5, é divisível por 5. Então, ó, 335, eu vou dividir por 5. Dá quanto? 60 e quanto, gente? E 7. 67. Professor, e agora? Gente, 67 só dá por 67. Então, ó, 67 aqui dividido por 67 dá 1. Parou. Então, ó, veja, viu? O 2010, gente, é o produto desses caras, ó. 2 vezes 3 vezes 5 vezes 67. Galera, a idade do pai só pode ser 67. Pessoal, por quê? Gente, se eu pegar 67 aqui, ó, e multiplicar por 2, por exemplo, que é o menor, 67 vezes 2 já vai passar de 100. E o pai de José tem menos de 100. Eu tenho que fazer aparecer nessa decomposição 2 números. Um já é 67. Professor, e o outro? E o outro é esse produto aqui, né? 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Então, gente, a idade de José, 30. A idade de José, 30.
E a idade do pai? 60 e quanto? E 7. Ele quer o que na questão? A soma. 30 mais 67 vai dar quanto? 97. Letra C de chupa FCC. Ó. Aí papai fica alegre. Só alegria. Beleza pura. Por isso que eu digo, gente, peguem as anotações, peguem os slides que a gente disponibiliza aqui dentro da plataforma para vocês. Show? Tá aí, Lady C. Vamos para a próxima. 32, gente, ó. Essa questãozinha aí foi também do TRT Sergipe. A gente não deixa passar nenhuma prova. Nenhuma, vocês sabem. Galera, uma questão sobre a parte de sequências. Vamos lá? Vamos embora? Os números pares foram escritos sequencialmente na tabela com 6 colunas. Tá aí. Coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6. A figura que pode fazer parte da tabela acima é... Gente, sem desespero. Você tá vendo aí que ele colocou nas linhas os números, o que? Pares. Com exceção do 0. Lembre que 0 é par, tá? Com exceção do 0, tá vendo? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Se você olhar as colunas estão variando de 12 em 12. Estão vendo isso? Ó, as linhas aqui, ó, elas estão variando de 2 em 2, de 2 em 2, e as colunas aqui, ó, tá vendo? As colunas tá aumentando de quanto? De 12 em 12, né? São os múltiplos de 12. Vamos lá. Ó, botei a tabelinha aqui. Vamos lá, ó. Coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, só para vocês verem aqui, vamos lá. Brincar um pouquinho. Escrever só alguns aqui, gente, ó. É assim que você deve fazer na prova, ó. Escrever aqui, ó. Só alguns. Você tá vendo aqui, ó, que tá aumentando aqui de 12 em 12, ó. São múltiplos de quem? De 12, né? Não são múltiplos de 12? Então, ó, tá aumentando aqui de 12 em 12. Tá, aqui mais 12, 48. Mais 12, 60. Mais 12. Tá vendo? Mais 12, 72. Mais 12, 84. Mais 12, 90 e quanto? E 6. Tá vendo? Gente, se você olhar aqui, ó, se você olhar aí, por exemplo, na letra A, aqui é coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, coluna 6. Ó, veja aí. O 68, tá vendo que ele tá aí na quarta coluna? O 68, ele tá aí, ó, na quarta coluna. O 84, ele tá na sexta coluna, ó. O 84, ele tá na sexta coluna. E de fato ele tá. Tranquilo? Essa figura, gente, que ele colocou na letra A, não são as duas primeiras linhas. É claro que não. Presta atenção
nas colunas. O 84 pode estar aí na sexta, o quê? Coluna. Tranquilo? Beleza? Então, por exemplo, ó, só para você ver aqui, ó, aqui tá o 84, ó, aqui tá quem? O 86. O 86, ele tá na primeira coluna, ó. Isso aqui já tá fora. Tá vendo? Isso aqui já tá fora. Não é à toa que aqui é quem, ó? 88, 90, 92, ó. 94, 96. Não tá aumentando de 2 em 2, né? As linhas. Será que o 68, ó, ele tá aí na onde? Na quarta coluna. Ó, aqui tá o 60, né? Então aqui é quem? 62, 64, 66, 68, ó, 70. Ou então sair voltando, né? Ó, veja, o 68 tá na onde? Na quarta coluna. Opa! Resposta já é quem, gente? Já é a letra A. Ó, aqui o 62 tá na segunda coluna. Já, ó, aqui o 62 ele tá aqui, ó, na segunda coluna. Já tá errado, ó, porque o 62 tem que estar na onde? Na primeira coluna. Gente, era isso que você tinha que fazer. Tem várias maneiras. Olha, o néctar. Matamos ou não matamos? Letra A de quê? A de amor, B de beijo, C de calor, D de desejo, E de engano, F de fixação, H de história da paixão. É. Tempo bom, tempo bom. Gente, vamos lá. Questãozinha de estatística. Questõezinhas interessantes. Gente, média cai mais do que Neymar. Média cai mais do que Neymar. Vai ter um bloco aqui que vai entrar pra gente com as questões de probabilidade. Vai entrar a questão de probabilidade do TRT. Só que vai entrar separado esse bloco de questões. Então, vamos embora aí para a questão de número 33. Vamos embora. Questão 33, ela diz o seguinte, ó. Para ser aprovado, TRT sétima, tá? Ó, para ser aprovado em um curso de capacitação, Álvaro deverá realizar 8 avaliações que valem de 0 a 10 e obter nota igual ou superior a 56 pontos no final do processo. Ele já fez 5 provas. E a média aritmética das 5 notas nessas 5 avaliações foi igual a 6,4. E aí ele diz, vê lá, a menor nota que ele pode tirar em uma das avaliações que ainda faltam é, vamos lá, galera, atenção, questão inteligente, mas toda questão de média, eu vou botar aqui ao lado, você tem que lembrar disso, ó. A média aritmética é a soma dos elementos dividido pela quantidade. Não é assim que a gente calcula a média aritmética? Aqui embaixo tem um 1, ó. É só multiplicar cruzado. Vai ficar quem? 1 vezes soma. Soma igual a quem? A média aritmética vezes a quantidade. Por exemplo, quando eu quero saber a soma dos elementos dentro de uma determinada pesquisa, eu pego a média aritmética e multiplico pela quantidade. Tranquilo? Então vamos lá.
Gente, atenção. Ele vai realizar 8 avaliações. Só que ele já fez 5 provas e a média dessas 5 provas foi quanto? 6,4. Então vamos lá. Como é que eu faço para calcular a soma dessas notas nas 5 avaliações? Quem seria a soma? Eu vou pegar o quê? A média, que é 6,4, e vou multiplicar por 5. 6,4 vezes 5 dá quanto? 32 pontos. Ele já tem 32 pontos. Tranquilo? Professor, falta quanto? Quantos pontos faltam? Galera, ele tem que ter nota igual ou superior a 56. Então faltam quantos pontos? É só fazer 56 menos quanto? 32, que dá quanto? 24. Faltam 24 pontos. Só que lembre, galera, ó, ele já fez 5 provas, né? Ele já fez 5 provas. Tá faltando a prova 6, a prova 7 e a prova 8. Gente, tá faltando a prova 6, a 7 e a 8. Das 8, ele já fez 5. Qual a soma dos pontos das 5 avaliações? É só pegar o quê? A média, 6,4, vezes quem? A quantidade de avaliações, que são 5. Deu 32 pontos. Só que para ser aprovado, ele não tem que ter nota igual ou superior a 56. Beleza? E aí, ó, já para ele ser aprovado, tem que fazer 56. Como já foram 32, faltam 24 pontos. Aí ele diz, ó, a menor nota que ele pode tirar em uma das avaliações é... Galera, lembre que sempre que eu quero minimizar algo, eu tenho que maximizar os outros. Suponha que aqui seja a menor nota, a mínima, a menor nota. Se eu quero a menor nota para uma delas, é porque essas duas tem que ser o quê? As maiores possíveis. Concorda, gente? Gente, lembre. Se eu quero a menor nota que ele pode tirar em uma delas, se uma delas vai ficar a menor coisa possível, para que eu tenha um mínimo em uma delas, eu tenho que ter o máximo nas outras. Galera, não são 24 pontos. Quem seria o máximo aqui, ó? Nota 10. E o máximo aqui? Nota 10. Já se foram aqui quantos pontos? 20. Gente, se eu deixar duas avaliações das 3 que faltam com a maior quantidade, eu vou ter a menor nota que eu posso tirar em uma delas. Então, eu maximizo as outras. Então, ficou 10 em uma, 10 em outra. Já se foram 20. Só que são quantos? 24. Vai ficar faltando quanto aqui, galera? 4. Gente, 4 é a menor nota Lady B. Tá aí. Gente, sem confusão. A galera trabalha com inequação, que nem essa 34 que eu vou fazer. Não precisa nada disso.
Tá aí, ó. Show de bola. Só alegria. Gente, isso aqui você tem que gravar uma tatuagem. Soma dos elementos dentro de algo da estatística que envolva a média. Pega a média, multiplica pela quantidade. Se eu quero o menor para um deles, é porque os outros têm que ter os maiores. Vamos para a próxima. Gente, questão 34, ó. TRT, sétima região. Vamos lá. Olha o que ele diz aí pra gente. Ó. Alberto, Bruna e Carlos são irmãos. Vamos lá. Vamos grifar isso aqui direitinho. Alberto, Bruna e Carlos são irmãos. E a média de suas idades é 19. Gente, eu já vou começar assim, ó. Se ligue. Ó. Alberto, Bruna e Carlos. Se a média das idades deles três, tá? É 19. Então, quem seria, por exemplo, ó, a soma das idades? A soma das idades dele era pegar 19 vezes 3. Isso aqui vai dar quanto? 57 anos. 57 anos é a soma das idades dos três. Professor, por que você já está fazendo isso? Olha, eu já li aqui embaixo, olha. A soma das idades de Dani e Fernanda. Essas questões que falam em idades e pede a soma, você já vai enchendo a soma dos anteriores. O povo complicou demais para fazer essa questão. Então vamos lá. Alberto, Bruno e Carlos são irmãos. E a média de suas idades é 19. E ele diz, os três foram a uma festa. E lá Alberto conheceu Dani. E a idade média dos quatro foi para 20. Aí agora, ó, tinha Alberto, Bruna, Carlos e Dani. Ó, tinha Alberto, Bruna, Carlos e quem, gente? E Dani. E o que foi que aconteceu? A média deles quatro agora, ó, passou a ser 20. Gente, quem seria a soma das idades dos quatro? É só pegar o quê? A média, que é 20, e multiplicar pela quantidade de pessoas, que é 4. Quanto é que dá? 80 anos. Gente, agora fica fácil, né? Você saber a idade de Dani. Pô, sem Dani, a soma dá 57. Com Dani, a soma dá 80. Gente, de 57 para 80, aumentou quanto? 23, ó. Então, Dani tem 23 anos. Gente, tá vendo? Rápido. No início, ele deu a soma das idades dos três. Aqui a gente achou a soma das idades dos quatro. Ou seja, sem Dani é 57, com Dani é 80. Então, se eu subtrair a diferença, quanto aumentou, é a idade do que chegou, que foi Dani, 23. Beleza. Aí ele vai contando a história. Bruna, na festa, conheceu Ernesto. E a idade média dos 5 foi para 21. Já tinha Alberto, Bruna, Carlos e Dani. Chegou aí o mala do Ernesto na história. E aí o que foi que aconteceu? A média dos 5 foi para 21. Então, quem seria aí, ó, a soma das idades dos 5? É só pegar a média, que é 21,
e multiplicar pelo quantitativo. 21 vezes 5 dá quanto? 105. Eita, olha. Se eu sei aqui, galera, ó, se eu sei aqui que a soma das idades dos 4 dá 80 e dos 5 dá 105, a diferença aí vai dar de Ernesto, né? Ó, sem Ernesto é 80. Com Ernesto é 105. Então, se eu pegar 105 menos 80, ó, vai dar a idade de Ernesto, que dá quanto? 25. Então, a idade de Ernesto é 25. Estamos chegando lá. E, finalmente, quando Carlos conheceu Fernanda, a idade média dos 6. Agora quem? Alberto, Bruna, Carlos, Dani, Ernesto e Fernanda. A média deles foi para quanto? A média foi para 20. Então, quem é a soma das idades dos 6? Só pegar a média e multiplicar pela quantidade. Dá quanto? 120. Então, gente, aqui é a soma dos 5. Ou seja, não tem Fernanda, né? Já aqui com Fernanda dá 120. Então, quem é a idade de Fernanda? De 105 para 120, a idade é de quanto? De 15. Tá vendo, gente? E aí ele diz, qual é a soma das idades de Dani e Fernanda? Ó, Dani e Fernanda. Dani tem quantos? 23. Fernanda, 15, ó. 23 mais 15. 38. Letra D de dado. Galera, tá vendo que a gente botou as letras aí, né? A, B, C, mas não utilizou. É só pra ficar situando vocês. Agora, cadê o conselho tutelar que não apareceu, hein? Como é que deixa uma menina de 15 anos aqui, ó? Numa festa. Né? Complicado isso, viu? Complicado. Né? Porque, ó, Carlos conheceu Fernanda, né? A gente não sabe aí a idade de Carlos, né, gente? A gente não sabe. Podia até procurar depois aí a idade dele, mas é complicado. Uma menina de 15 anos na festa. Os caras não botaram no texto, né? Mas acho que os pais estão lá de olho. Então tá aí, gente. Letra D. Ó, tá vendo? Vocês viram aqui no curso que com 2 aulas de estatística e as questões que a gente resolveu, isso aqui você matava tranquilo. Vamos embora. Gente, questão 35, ó, da CETEBS. Um endocrinologista atendeu em um dia 5 pacientes. O quadro a seguir mostra as estaturas dos 5 pacientes atendidos. E aí ele diz, ó, a estatura média dos pacientes atendidos é... Gente, ele quer a média, né? Ele quer a média. É a soma dividido pela quantidade. Gente, o que ele quer que você faça aí, ó, é treinar operações com quem? Com decimais, né? Então vai ficar aqui, ó, 7 mais 8, 15, com 5, 20, 22, com 8, 30. Vai a 3. 3 e 6, 9, 5, 14, 21, 29, 36, vai a 3. 3 e 1, 4, e 1, 5, 6, 7, 8. Vírgula embaixo de vírgula. Aí vai dar quanto? Ó, 8. Então, 8,60. 8,6. Isso é a soma
dividido por quanto? Isso, gente. Por 5. Galera, quem é meu aluno já sabe como é que calcula a média. E divisão por 5 de cabeça. Gente, lembra que divisão por 5 de cabeça é só dobrar esse cara e voltar uma casa? Quem é o dobro de 8,6? O dobro de 8,6 é 17,2. Ó, voltando uma casa. 1,72 Lady B. Já pegamos todas as estatísticas que já caíram nos tribunais aqui na plataforma. Estão pegando agora outras mais e mais. Tem duas aqui e uma delas nem nos sites de concurso estão, mas aqui a gente não deixa passar nada. Vamos embora. Gente, ó. Top. Piauí Previdência, ó. Analista Previdenciário 2024. Pode procurar essa prova aí. Vamos lá. Num evento beneficente, a comissão organizadora sugeriu aos participantes uma doação de R$300. Ao final, verificou-se que 10% não fizeram doação. Vamos lá. Montar aqui uma tabelinha. Ó, aqui é o dinheiro e aqui é o percentual. Vamos lá. Ó, 10%, não é? Não fizeram doação, ou seja, R$0. R$0. Show? 20%, ó, 20, optaram pelo valor integral. Então, doaram os 300. Beleza. Dentre os participantes restantes, gente, vamos lá. Já tinha aqui 10% mais 20%. Já tem quanto aqui? 30%. Então, quem é o resto? O resto é quanto? 70%. E aí ele diz, ó, dos participantes restantes, metade doou 1/3. Gente, metade de 70 é quanto? 35, ó. Vai doar 1/3. 1/3 de 300. 1/3 é dividido por 3, né? 300 dividido por 3 dá quanto? 100. Metade, 35%, doou 1/3. E a outra metade, ou seja, os outros 35%, doou 2/3. Gente, se 1/3 é 100, 2/3 é o dobro. Vai ser quanto? 200. E aí ele diz, o valor médio das doações, galera, o valor médio é a média. Aqui, gente, é uma média ponderada, onde ele bota aqui, ó, a frequência em percentual. Lembra? Cada valor vezes a sua frequência, mais cada valor vezes a sua frequência, dividido pela soma das frequências. Você tem várias maneiras de fazer esse tipo de questão. Aqui é uma média ponderada, tá? Você pode pegar e considerar que tem 100 pessoas. Porque quando eu digo 10%, é como se fosse 10 pessoas no meio de 100. Então, ó, você já pode fazer assim, gente, ó. Como é que eu calculo aí a média aritmética? Ó, 0 vezes 10%, que é 10 sobre 100, mais quanto? 300 vezes 20%, mais 100 vezes 35%,
mais 200 vezes 35%. Esse 100 embaixo, né? É como se você tivesse somando tudo e dividindo por 100. Então, ó, isso aqui dá zero, né? Zero vezes qualquer coisa, ó. Que eu posso cortar 2 zeros com 2 zeros. 3 vezes 20. 60. Aqui, 100 eu posso cortar com 100. 35. Aqui, ó. 2 zeros com 2 zeros. 2 vezes 35. 70. 0 com 60, 60, né? 60 com 35. 95. Com 70. 165. Lady B. Se você pegasse aqui no lugar do 10, botasse 0,1, nem precisava dividir por 100. Então, quando você tem uma questão, o valor médio é a média, e eu tenho a frequência em porcentagem, cada valor vezes o percentual. Cada valor vezes o percentual. Não precisa dividir por 100, porque eu já estou escrevendo 10% como 10 sobre 100. 20% como 20 sobre 100. Tá aí, ó. Questão, gente, para analista previdenciário. Vocês estão vendo, eu não deixo passar uma questão aqui no nosso curso. Beleza? Vamos para a próxima. Gente, essa foi uma questão top. Você sabe que a FCC, né, a Fundação Copia e Cola, ou para quem é meu aluno, a gente diz para ela, Fundação Cuidado com o Concurseiro. A Fundação Copia e Cola amam as questões que envolvem propriedades de moda, média, mediana e desvio padrão e variância. Aqui, dentro da nossa plataforma, a gente já colocou várias. Você viu que em 2 aulas a gente matou tudo de estatística e toma-lhe questão e botando aí todas as questões possíveis. Essa questão teve um nívelzinho maior, mas é o que eu digo, a gente não pode deixar passar. Vamos embora quebrar a banquinha. Ele diz assim, ó, seja uma população formada pelos salários dos 200 funcionários de uma empresa em salários mínimos. E aí ele diz, ó, se a média aritmética desses salários é igual a 5 salários mínimos e a soma dos quadrados de todos os salários é igual a 5.072, então o coeficiente de variação dos salários definido como resultado da divisão do desvio padrão pela respectiva média aritmética é igual a... Ele já foi uma mãe, porque ele já deu quem é o coeficiente de variação. A maioria das questões não diz. Ó, o coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média. A média a gente já tem. A média é 5, né? A média aí é 5. Falta calcular o desvio padrão. Eu já disse a vocês, ó. Essas questões que dá a soma dos quadrados dos elementos, é bom memorizar aquela dica que eu dou sobre variância, né? Variância, a gente calcula como? Existe uma maneira. Mas eu mostro também uma outra que você não pode esquecer, ó. Vou botar aqui, ó. Vamos lá. A variância, ela pode ser calculada assim, ó. Vamos lá.
média dos quadrados, menos o quadrado da média. Galera, isso aqui, quando cai na prova, muita gente erra e você não pode esquecer, filho de Deus, ó. Variância é a média dos caras ao quadrado, a média de cada valor elevado a 2, menos o quadrado da média. Ou seja, você pegar a média e elevar ao quadrado. Professor, por que veio essa fórmula aqui na sua cabeça? Porque quando ele dá a soma dos quadrados, é interessante a gente calcular a variância assim. Mas, professor, ele não deu. Ele não deu. Na fórmula eu não preciso da variância. Eu preciso do desvio padrão. Mas o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Vocês já assistiram às aulas e viu que eu peguei uma questão mais antiga, acho que 2010, aqui no nosso curso, envolvendo uma questão nesse estilo, com um nível muito mais alto. Você matava essa aqui tranquilo. Então vamos lá, ó, variância é a média dos quadrados menos o quadrado de quem, gente? Da média. Professor, o que é que ele me deu aí? Vamos lá. Vamos calcular, gente, a média dos quadrados. Professor, como é que eu calculo a média dos quadrados? Já que eu preciso. Gente, o que é a média dos quadrados? É a soma de todos os quadrados. Média não é soma dividido pela quantidade. O que é a média dos quadrados que eu preciso? É a soma de todos os quadrados, que ele me deu, que é quanto? 5.072, dividido por quem? Média. Pela quantidade. São quantos funcionários? 200. Quanto é que dá 5.072 por 200? 25,36. Beleza. Então, ó, isso aqui é quem? 25,36. Acabou, filho. Como é que eu faço para calcular a média dos quadrados? A soma de todos os quadrados dividido pela quantidade. A soma de todos os quadrados ele já deu. Dividido pela quantidade, que são 200. Então dá 25,36. Menos o quadrado da média. Gente, o quadrado da média é você pegar a média e elevar a 2. Quem é a média, filho? A média é 5. Então 5 ao quadrado. Então isso aqui vai ficar, ó, 25,36 menos quanto? 25. Isso vai dar quanto? 0,36. Isso é a minha variância. Só que eu preciso de quem? Do desvio padrão. Quem é o desvio padrão? A raiz da variância. Quem é a variância? 0,36. Gente, raiz de 36 dá 6. Então, quem é a raiz de 0,36? 0,6. Acabou, filho, ó. Quem é o desvio padrão, filho? Quem? 0,6. E a média? 5. Galera, como é que eu faço divisão por 5 de cabeça? É só dobrar e voltar uma casa, ó. 0,6. O dobro dá 0,12, né? Dá 0,12. Voltando aí, ó. É 0,6, né? Aí, né? É 0, quem? 6, né? 0,6 é o meu desvio padrão. Isso. Dividido por quem? Dividido por 5.
Tem 0,12 aí como resposta? Carega, absoluto. Tem não? Tem, filho. Lembre, o coeficiente de variação, ele não tem unidade, né? É adimensional. Ou ele vai estar assim, desse jeito, 0,12, ou ele pode estar em porcentagem. Gente, para transformar um número em porcentagem, é só multiplicar por 100%. Quem é 0,12 vezes 100%? 12%. 12%, letra B. Tá vendo, galera? Que massa, filho. É bonito ou não é? Galera, aqui é exatas para gabaritar. Aqui a gente faz tudo com muito carinho com o aluno. Tudo com muito carinho. Vamos embora? Tem mais duas aí. Gente, a 38 e a 39 são probleminhas de associações lógicas. Não adianta perder tempo fazendo, bota assim, bota não. É trabalho. Monta uma tabelinha que não tem erro. Vamos lá. Ó. TRT, sétima região. As amigas Ana, Janaína, Flora e Denise foram almoçar juntas em uma cantina italiana. Cada uma delas pediu uma bebida diferente, dentre água, vinho, suco e refrigerante. Ana e Janaína não pediram vinho, Flora e Denise não pediram água nem suco, Denise não pediu refrigerante e Ana não pediu água. É correto concluir que... Pronto. Gente, isso aí são aqueles probleminhas que aparecem nas revistinhas coquetel. Eu gosto de chamar esse tipo de questão de dá de César o que é de César. São os probleminhas de associações lógicas, né? Os probleminhas de correlacionamento. Muita gente bota lá Ana, Janaína, Flora e Denise. Bota lá, monta uma tabelinha com sim e não. Gente, esse tipo de questão, inclusive eu botei a tabela no material e já deixei prontinha. Ó, essas são as informações, ó. Você faz uma tabela na prova assim. Bota o nome das pessoas e embaixo as informações. O que não for correto, você vai riscando. Ó como é fácil. Vamos lá. Ana e Janaína não pediram vinho. Então, se Ana e Janaína não pediram vinho, risca o vinho de quem? De Ana e risca o vinho de Janaína. Eita, professor, só o filé. Vamos lá agora. Flora e Denise não pediram água nem suco. Ó, Flora e Denise não pediram nem água nem suco. Flora e Denise não pediram água nem suco. A próxima. Denise não pediu refrigerante e Ana não pediu água. Pô, gente, agora ficou fácil. Só sobrou para Denise o quê? Vinho. Só sobrou para Denise vinho. Vinho é de Denise. Vinho não pode ser mais de Flora. Só sobrou para Flora o quê? Refrigerante. Refrigerante, ó, não pode ser mais de quem? Aí, refrigerante. Refrigerante não pode ser mais de Ana nem de Janaína, né? Não é isso? Porque refrigerante já é de quem? De Flora. Só sobrou para Ana o quê? Suco. Suco não pode ser mais de Janaína, né? Só sobrou para Janaína água. Gente, monta uma tabela. Essa tabela eu botei bonitinha, só para ficar legal no curso.
Mas é só você fazer isso aí, gente. Faz a tabelinha, tchau. Acabou. Vamos para as informações. Denise pediu vinho e Ana água. Vamos lá. Denise, vinho e Ana, suco. Tá fora. Ana pediu água. Gente, letra B já tá errado, né? Porque Ana pediu suco. C. Janaína pediu suco e Denise vinho. Janaína pediu água. Tá fora. Flora pediu vinho e Denise refrigerante. Flora pediu refrigerante. Tá fora. Por isso que eu disse, não tá na letra A, vai pra letra E. Flora pediu refrigerante, Janaína água. Flora refrigerante e Janaína água. Show de bola. Letra E. Tá vendo? Vamos para a última desse bloco. Vamos? Vamos para a última. Tá aí, gente. A última, gente, ó. Essa já foi mais interessante. A 39. Os amigos Leonardo, Marcos e Newton encontram-se no aeroporto. Em cada um deles irá para uma cidade diferente. Campinas, Salvador e Belém. Não necessariamente nessa ordem. Além disso, um deles está viajando a trabalho, outro para estudar e outro a passeio. São fornecidas as seguintes informações. Leonardo não vai para trabalhar e não vai para Belém. Marcos vai a Campinas, mas não é para estudar. Um dos amigos vai para Belém a passeio. Considerando essas informações, é correto concluir que, não bote na hora da prova, galera. Sim, não. Não bota, vai perder tempo. Tá? Você bota uma tabelinha lá, Leonardo, Marcos e Newton. Aí bota as cidades, bota os que eles fazem e vai cortando. Só o Necto, olha a tabelinha com as informações. Vamos lá. Atenção. Leonardo não vai trabalhar. Então, trabalho, tá fora de Léo. E não vai para Belém, tá fora. Marcos vai para Campinas, Marcos, ele já vai para Campinas. Já vai embora Salvador e Belém. Já vou tirar Campinas de Newton e de Leonardo. Já porque Campinas foi Marcos que foi. Marcos vai para Campinas, mas não é para estudar. Então, gente, não é estudo. E aí ele diz, um dos amigos vai para Belém a passeio. Galera, veja, Leonardo não vai para Belém. E ele disse, quem vai para Belém vai a passeio. Como Marcos, por exemplo, como Marcos foi para Campinas, ele não foi para passeio. Tá? Só sobrou para Marcos o quê? Trabalho. Só sobrou para Marcos trabalho. Você já pode até cortar o trabalho aqui, de Newton. E aí ele diz, um dos amigos vai para Belém a passeio. Leonardo, ele foi para Salvador. Né? Leonardo aqui, ele foi para Salvador. Então, gente, já sabe aí que ele não foi o quê? A passeio.
Só sobrou pra ele o quê? Estudo. Acabou, gente. Só assim, tá vendo? Então, ó. Se Leonardo tá no estudo e Marcos no trabalho, só sobrou quem? Passeio. Pra quem? Pra Newton, ó. E quem foi pra passeio? Foi pra Belém. Acabou, gente. Pra que tabela com sim e não? Tá vendo? Só alegria. Vamos ver agora. Um dos amigos vai passear em Campinas. Vamos lá. Um dos amigos vai passear em Campinas. Não, quem vai para passeio vai para Belém, né? Não é isso? B. Newton não vai para Belém. Newton vai para Belém. C. Marcos vai passear. Vamos lá. Marcos. Não, Marcos vai trabalhar. D. Leonardo vai para Salvador a passeio. Já estava errado, né, gente? Até porque um dos amigos vai para Belém a passeio, né? Então, já tá fora, né? E letra E. Um dos amigos vai estudar em Salvador. Um dos amigos vai estudar em Salvador, que é Leonardo. Letra E. Tá vendo, gente, aí? 39 questões. Só alegria. Beleza pura. Gente, é isso. Um beijão. Até o próximo bloco. Gente, tá aí, galerinha do YouTube, né? A gente resolveu aí. E essas questões, essas questões vão para dentro da nossa plataforma, tá? Gente, quem quiser adquirir o curso, tá? Na descrição aí do vídeo tem o www.exataspragabaritar.com.br. Tem o TRT Campinas, TRT Pernambuco. Gente, que é o mesmo curso do TRT. Quem não está inscrito no canal, se inscreve. Gente, dá o like aí, curta e compartilha. Vê a galera aí no chat. Gostaram, gente, da aula? Amém. Obrigado, Francine. Valeu, grande Paulo. Show de bola. Valeu, Beatriz. Obrigado, Beatriz. Tranquilo, gente, a aula aí. Todo mundo gostou? Só alegria. Salvar os slides aqui para colocar aí pra galera dentro do curso. Tô vendo ainda. Obrigado, Andréa. Gente, divulga aí pra gente. Dá o like aí, curte e compartilha, tá? Isso aí é muito importante. Valeu, Diego. Obrigado, meu amigo. A gente tá vendo, Beatriz, vai fazer o pré-munição. Valeu, Pedro. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Valeu, Montalvão. Valeu, Rosângela. É isso aí. Gente, ficamos por aqui. Um beijão. Valeu. Fui. Compra o curso que tá numa promoção até quarta da próxima semana. Vamos embora.